TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui em mais um Rosina de A a Z. E no programa de hoje eu vou ensiná-los a colocar o pronomezinho oblíquo. Memem comigo, tete contigo, cesse consigo, que eu já falei sobre eles em algum outro programa. Procura por aí. Mas antes, vamos aos nossos avisos. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV a cabo, você não se preocupe, você pode acompanhar toda a programação, deixar o dia inteiro conectado na TV Correio da Manhã, usando as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Você acompanha ali totalmente a programação do dia inteiro, não apenas o programa Rosina de A a Z. E caso você queira mandar a sua sugestão, tirar uma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Mas vamos lá, vamos aprender a usar o pronome oblíquo. Eu vou começar falando do uso do eu e do tu. Ué, mas eu e tu não são oblíquos? Não, eles são pronomes retos, que devem ter a função única e exclusiva de sujeito. Sujeito da ação verbal, sujeito do estado verbal. Por quê? Eles não podem ocupar a função de complemento verbal. E aí tem um detalhezinho, quando você quer que o pronome seja complemento de um verbo, você tem que usar o mim e o tu. Eu acho que já apareceu aí o eu e o tu para vocês, tá? Tá aparecendo aí. E aí, vamos ver quais são os exemplos que eu trouxe aqui para você. E lembre-se, mim não faz nada, nem ti faz nada. Quem faz somos eu e tu. Nunca houve brigas entre eu e ela, tá errado. Eu já ia falar o certo, mas eu botei o vermelhinho aí para você ver o que é errado. Porque precedido de preposição também não pode. Tem que ser o mim e o ti ou te. Vamos lá. Aí botei a frase errada. Nunca houve brigas entre mim e ela. Ai, professora, fica estranho. O que eu posso fazer? O eu, entre eu e ela, está errado. Na verdade, é entre mim e ela. Aí mais um exemplo. Todas as dívidas entre eu e tu foram sanadas. Está errado, está em vermelho. Todas as dívidas entre mim e ti foram sanadas. Se você e eu, sem você e eu, aquela obra não anda. Está errado. Tem que ser sem você e mim. Eu sempre erro quando eu tenho que falar errado, porque já acostumei tanto a falar certo nesses detalhes. Claro que na linguagem informal, às vezes eu falo errado também, porque escutamos muita coisa errada, e aí o cérebro capta e acha que aquilo é o normal, é o padrão, e joga o errado para nós. Mas nesses detalhes, eu já não consigo mais falar errado. Aí vamos lá. Aí eu dei mais exemplos, vou só falar o exemplo certo, o vermelhinho é o que está errado. A festa não será a mesma sem ti e elas. Vou falar certo de novo. Perante mim
e nós, e vós, né, nós, aquelas criaturas são bem mais infelizes. Nossa, que frase, nem eu lembrava que tinha botado uma frase dessa. Levantaram calúnias contra os alunos e mim. Ok? Agora vamos a uma observação. Quando o eu e o tu estão numa construção em que eles são o sujeito de um verbo no infinitivo, aí eles são antecedidos de preposição sim. Mas se eles são o sujeito do verbo e esse verbo está no infinitivo, eu tenho que usar o eu e o tu. Não é para mim fazer. Mim não faz nada. Porque aí você está colocando mim no lugar como sujeito do verbo fazer. Você sempre pense, quem é que vai fazer? Então, se sou eu que vou fazer, é para eu fazer, não para mim fazer. Professora, quando é que eu uso a expressão para mim? É quando você quer dizer, na minha opinião, no meu entendimento, aí você fala para mim, vírgula na frase, né? Dá uma pausa, para mim, isso é errado. Aí pode, e também não está como sujeito de verbo no infinitivo, porque eu tenho o isso, que é o sujeito, do verbo ser, que é o ezinho, e o seu predicativo, que é errado. Então, vamos lá. Passando para o exemplo dessa observação que está aí junto. Não vais sem eu mandar. Quem é que vai mandar? Eu. Então, está lá o euzinho. Então, não tem problema ter a preposição antes. Pedi para tu comprares o carro. Então, quem vai comprar? Tu. Então, tem que estar certo e não faz mal a preposição antes do pronome. Esta regra é para eu não esquecer. É para tu não esqueceres. Ok? Esta regrinha. Então, vamos lá. Vamos ao emprego do oblíquo, que é a posição que eu vou colocá-lo. Se é antes do verbo, se é depois do verbo, ou se é no meio da forma verbal. Vamos lá. Emprego ou uso dos oblíquos. A primeira posição que eu vou citar para vocês é a ênclise. Vou até mudar de câmera aqui para quando voltar eu já estou olhando para vocês de pertinho. A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. E aí eu sempre, obrigatoriamente, eu tenho que usar a ênclise toda vez que eu vou iniciar uma oração, uma frase. Eu já dei a aula de frase, oração, período para vocês. Então, vamos pensar. Eu não posso fazer como o brasileiro faz, eu sou brasileira. Me diga uma coisa. Eu já botei o me no início da minha frase. Na fala oral, eu conversando, descontraída, tudo bem, não tem problema. Isso é a fala informal. Na hora de escrever, principalmente escrever um documento, eu tenho que saber que eu não posso iniciar uma frase com o pronome oblíquo. Aí eu tenho que usar o pronome oblíquo depois do verbo. Por isso, ênclise, ok? E aí, tem uns detalhezinhos aqui de uma observação. A ênclise não vai poder ser empregada com verbos no futuro e no particípio passado. Mas aí, quando eu for explicar as outras posições, eu explico para vocês. E aí, quando ela vem precedida ou não da preposição a, do gerúndio com a preposição em, também eu vou usar a ênclise. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. Vamos ao exemplo. Urge é uma oração. Obedecer-se às leis. Por que urge é uma oração? Porque aqui eu fiz uma subordinada substantiva.
Depois a gente faz uma aula só sobre as subordinadas. Obrigou-me a dizer-lhe tudo. Por que eu não botei a lhe dizer? Porque aqui já é uma outra oração. Então, obrigou-me a quê? A dizer-lhe tudo. Aí o lhe tem que ficar depois do verbo. Obrigou-me, não pode estar me obrigou, é depois do verbo. Paula pediu licença, aqui está depois de vírgula, porque começou uma nova oração, afastando-se do grupo. Aí vamos lá. Aqueles livros raros, compra-os imediatamente. Observação, se o gerúndio vier precedido da preposição em, aí neste caso eu vou usar a próclise, em se tratando, aí é um tipo de construção, é uma expressão fixa, específica. Aí eu posso usar a próclise, ok? Então vamos ver agora o que se diz de atenção. Não se inicia um período pelo pronome átono, oblíquo, nem a oração principal precedida de pausa, que é quando você usa a vírgula, vai começar uma outra oração, você tem que usar a ênclise. E nem as orações assindéticas, isso é, sem as conjunções. Isso já está dentro dos exemplos que eu coloquei para vocês. Só que eu vou botar outros exemplos. Aí aqui eu fiz como no exemplo inicial do eu e o tu, do mim e ti. Eu coloquei de vermelho as frases que estão erradas e de preto as frases que estão certas. Contaram-me sua aventura em Salvador. Este é o certo. Permanecendo aqui, se corre o risco, esse é errado. Então, como é que fica o certo? Permanecendo aqui, corre-se o risco de ser assaltado. Vou falar o certo. Segui-o pela rua, esse o é pronome oblíquo. Chamei-o, pedi-lhe que parasse. Então, aqui eu tenho 3 orações. Lembra? Cada verbo é uma oração. Então, aqui eu tenho 3 orações. Não coloquei conjunção para ligá-las, que são orações coordenadas. E aí o pronome oblíquo sempre depois do verbo, usando ênclise. Ok? Aí agora nós vamos à próclise. Próclise, o pronome vem antes do verbo, que é o que o brasileiro está mais acostumado a fazer, só que eu tenho uma regrinha. Eu tenho 5 condições de próclise, tá? E aí eu tenho que observar que essas condições obrigam a próclise, tá? Quando eu tenho palavras ou expressões negativas, quando eu tenho pronomes relativos, eu vou dar exemplo depois, pronomes indefinidos e conjunções subordinativas e os advérbios. Quando eu tenho essas 5 condições, eu sou obrigada a colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Então vamos lá, vamos aos exemplos. Com expressões negativas. Não me deixe sozinho esta noite. E alguém está com medo de escuro. Nunca se recuse a ajudar a quem precisa. Nunca é expressão negativa. Vamos agora com pronome relativo. O livro que me emprestaste. Emprestaste é ótimo. Este é o Senhor de quem lhe falei. Então, lhe está perto do pronome relativo e antes do verbo. Vamos agora ao exemplo do pronome indefinido. Alguém me disse que você vai viajar. Quem lhe disse essas bobagens? Está lá. Eu não vou viajar, não tenho dinheiro, então falou bobagem.
Continuando nos exemplos. Outro slide. Conjunções subordinativas. Então, vamos lá. Deixar você sair, não, deixarei você sair quando me disseres, então é você quando me disser a verdade. Posso ajudar-te na obra. Você vê, ó, posso ajudar-te na obra. Se, caso, aí aqui não é pronome oblíquo, caso me levares contigo. Caso me levares contigo. Advérbios. Talvez nos seja fácil fazer esta tarefa. Ontem os vi no cinema. Sempre me esconderam tudo. Então, aqui, essas 5 situações obrigam a próclise. E aí, vamos ver que nós temos uma atençãozinha, né? Sempre tem um detalhezinho que você precisa ficar atento. Atenção! O pronome átono, oblíquo, pode ser colocado antes ou depois do infinitivo impessoal, se, antecedendo o infinitivo, vier uma das expressões mencionadas. Aí eu vou dar um exemplo. Tudo faço para não a perturbar. Não, palavra negativa, em vez de ser para não perturbá-la, para não a perturbar. Naqueles dias difíceis. Só que a opção perturbá-la também pode. Tudo faço para não perturbá-la. Ou antes ou depois, quando tem uma das 5 questões de obrigatoriedade. Aí vamos agora à mesóclise. Mesóclise, o nome já diz que é no meio, mezzo, no meio. Emprega-se o pronome oblíquo no meio da forma verbal quando for futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo, do modo indicativo. E aí vamos ao exemplo. Chamar-te-ei. Aí, como é que eu faço isso? Eu boto o verbo no infinitivo, chamar, hífen, o pronome oblíquo ou átono, e o final do verbo, que é a desinência, modo temporal e número pessoal. Chamar-te-ei, quando ele chegar. Se houver tempo, contar-vos-emos nossa aventura. Dar-te-ia essas informações se soubesse. Esse se é caso soubesse, é uma conjunção condicional, adverbial condicional. Contar-lhe-ia minha história, caso desejasse. Devolver-nos-á os documentos. Você vê que o verbo vai sempre para o infinitivo antes do pronome átono. Agradecer-lhes-emos a ajuda. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, o que eu agradeci? A ajuda. A quem? Lhes. O pronome oblíquo. Lhe. Lhes é sempre objeto indireto. Só para lembrar. Observação. Caso haja uma palavra ou expressão que exija aquela situação de próclise, quais são as 5 condições? Palavra ou expressão negativa, pronome indefinido, pronome relativo, conjunção subordinativa e advérbio. Aí eu tenho que usar a próclise. Então, não lhe ajudarei amanhã. Livrar-te, deixa eu ver os exemplos. Tá. Nada lhe direi sobre este assunto. Livrar-te-ei dessas tarefas, porque te daria muito trabalho. Não lhe ajudarei amanhã.
porque tem aquelas exigênciazinhas para obrigatoriedade de próclise. Então, vamos lá. E aí, como é que eu faço quando eu tenho uma locução verbal? Que é quando eu construo a frase usando dois verbos, com sentido único. Pode trazer, deve levar, deve fazer. Então, vamos lá. Que aí, quais são os verbos modais? Saber, poder, ter, haver, querer, quero saber, devo fazer. Então, aí é uma locução, é um sentido só, tá? E aí, como que eu vou fazer com o pronome ato? Dependendo da situação, ele pode ser colocado antes ou depois do primeiro verbo, ou ainda depois do infinitivo. Vamos ver os exemplos dessa situação. Nós lhe devemos dizer a verdade. Então, eu botei antes do primeiro verbo. Nós devemos lhe dizer a verdade. Então, está no meio, entre os verbos, antes do infinitivo. Nós, devemos dizer-lhe a verdade. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? 3 possibilidades. Por que eu tenho 3 possibilidades? Porque na construção dessa frase não há nenhuma exigência para próclise. Então, vamos ver como é que fica quando há exigência para próclise. Você já sabe quais são as 5 condições que exigem a próclise. Então, vamos ver. Não lhe devemos dizer a verdade. Olha lá, o pronome átono foi para junto da palavra negativa. Mas eu posso colocar lá no final, bem longe. Não devemos dizer-lhe a verdade. E aí, essas são as 2 posições possíveis. Não pode usar como na locução, que tem 3 posições possíveis. Aí geralmente o brasileiro usa a próclise, que é o pronome antes dos verbos. Nos tempos compostos, os tempos compostos, eles vão obedecer mais ou menos a mesma regra, mais ou menos, eu vou explicar, da locução verbal. E quais são os tempos compostos? São aquelas combinações que eu faço com o verbo ter e haver. Lembra, são 4 os verbos auxiliares. Ter, haver, ser e estar. Então, os tempos compostos geralmente são formados pelo verbo ter e o verbo haver. Tinha dito. Isso é um tempo composto. Tinha feito. Havia comprado. É um tempo composto, tá? O havia comprado é o mais que perfeito do simples. Só que é feito com 2 verbos. Tinha me envolvido sem querer com aquela garota. Esse foi um exemplo que eu dei. Ok? Observação. Quando houver qualquer fator que exija a próclise, aí você vai ter que usar a próclise. Não nos havíamos assustado com o trovão. O advogado não lhe tinha dito a verdade. Coitado desse advogado, hein? Veja só, já denunciaram ele, não falou a verdade. Bom, e aí o que eu tinha para falar para vocês dessa situação do pronome oblíquo? Tá, missão cumprida. Missão cumprida. E agora eu quero lembrar vocês, nesse 2º semestre, vocês têm a prova do Enseja, já passou, vocês têm o concurso unificado, que eu acho que é de português, tá para ser agora. Tem o Enem. Vocês vão fazer o Enem agora, final de outubro e início de novembro. Mais ou menos por aí. E estão acontecendo os vestibulares da UERJ, da UFRJ, da UF. Tem o PISME, que é da Federal de Juiz de Fora. Se
precisarem. Caso precisem de uma orientaçãozinha de aula particular, pode entrar em contato comigo. Eu sempre coloco aí o meu telefone. Eu dou aula particular. Tem até uma salinha para dar aula particular para vocês. E para os que já estão na graduação, estão quase se formando, estão em pós-graduação, eu posso fazer a revisão do TCC de vocês, artigo ou monografia. Posso orientar na formatação do TCC e também nas referências, porque se você for colocar as referências, for exigido usar a Vancouver, as normas de Vancouver, a formatação é uma. Pelas normas da APA, Associação Americana de Psicologia, as normas são outras. E pela ABNT é de outro jeito. Então, vocês podem me contratar para revisão, para formatação, que eu faça esse serviço de bom grado, sem problemas. Tá? E fora isso, eu peço para vocês mandarem as sugestões pelo meu WhatsApp, sem problema nenhum. Qualquer dúvida, também entre em contato, mas, por favor, se identifiquem. Tá bom? Deus abençoe vocês e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.